E aí, tudo na paz? Se a preparação para concursos públicos faz parte do seu dia a dia, hoje a gente vai decifrar o código de uma das bancas mais importantes do país. É isso mesmo, chegou a hora de montar o nosso plano de ataque para o Instituto AOCP. Sabe quando sai o edital e tá lá o nome Instituto AOCP? Bate aquela dúvida, né? Tipo, tá, e agora? O que isso muda na minha preparação de verdade? O que eu tenho que esperar dessa prova? É exatamente isso que a gente vai desvendar junto hoje. Então, para a gente organizar as ideias, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos entender quem é o Instituto AOCP. Depois, a gente entra no DNA da prova, analisa a dificuldade, faz aquele raio-x das matérias e, no final, monta a estratégia para passar. Bora lá? Bom, para começar, a regra número 1 é: conheça seu oponente. Antes de pensar em qualquer tática de estudo, a gente precisa entender quem é de fato o Instituto AOCP. A banca examinadora, para quem não está muito familiarizado, é basicamente quem cria a prova, aplica e corrige. Ou seja, ela dita as regras do jogo. E é por isso que entender o estilo dela é o passo, olha, talvez o mais importante de todos para se dar bem. E olha só que detalhe curioso sobre o Instituto AOCP. Não é só uma empresa, sabe? Na verdade, é uma associação civil sem fins lucrativos. A grana que entra com a inscrição dos concursos é usada para bancar projetos sociais e de educação. Bem interessante, né? Agora, atenção aqui, porque esse ponto é crucial. Instituto AOCP e AOCP concursos, pois é, não são a mesmíssima coisa. Pensa assim, o Instituto AOCP geralmente pega os concursos maiores, sabe? Federais, estaduais, da área de segurança, que são um pouquinho mais complexos. Já a AOCP Concursos, que é um braço do Instituto, foca mais nos certames municipais e estaduais, que costumam ser mais diretos. Então, só de bater o olho no nome que está no edital, já se tem a primeira grande pista do que esperar. Ok, agora que a gente já sabe quem eles são, vamos mergulhar no que realmente interessa, o DNA das provas. Quais são as características que se repetem sempre, concurso após concurso? É isso que define o perfil deles. O padrão deles é super claro, não tem muito segredo. As provas são sempre de múltipla escolha, com 5 alternativas de A até E, e só uma está certa. E o estilo? Direto e reto, objetivo. Eles não são de fazer aquelas pegadinhas para derrubar o candidato, sabe? Ou aquelas questões com texto que dá para interpretar de 1000 jeitos. Não. O foco é muito mais na memorização, no conteúdo decorado, do que em grandes interpretações. E essa filosofia de ser direto ao ponto fica escancarada nas matérias de direito. A aposta deles é total na lei seca. Basicamente, é o texto puro da lei copiado e colado, sem interpretação ou sem doutrina. É preto no branco. Ou seja, aqui o negócio é decorar mesmo. E qual a consequência disso tudo? Bom, se a prova é mais direta, a competição fica brutal. As notas de corte vão lá para cima e aí um único pontinho é o que separa quem passa de quem fica para trás. A margem de erro é praticamente zero. Certo, mas como difícil a prova, na real? Será que é um bicho de 7 cabeças? A verdade é que, analisando as provas antigas, a gente descobre um padrão bem consistente, que dá para usar a nosso favor na hora de estudar. As análises mostram sempre a mesma coisa. Olha só essa divisão. Mais ou menos 60% das questões são consideradas fáceis. É aquele conhecimento básico. Agora, os outros 40%, e o bicho pega. São as questões difíceis, feitas para peneirar e selecionar quem está realmente mais preparado. Então a lógica é a seguinte: acertar as questões fáceis, coloca qualquer um na partida. É o básico para continuar no jogo, sabe? É obrigação. Mas é naquelas questões difíceis que se ganha o campeonato. É ali que a vaga é conquistada de verdade. Beleza, vamos ver então como essa filosofia toda se aplicar na prática, nas matérias que mais caem. Chegou a hora de passar um pente fino, fazer um raio-x das principais disciplinas que o Instituto AOCP cobra. Começando por língua portuguesa. Aqui o foco é claríssimo. Sim, tem interpretação de texto, claro que tem, mas a aposta pesada, o grosso da prova, é em gramática normativa. Pensa aí, uns 70% das questões vão ser sobre regrinhas, sintaxe, crase, pontuação, aquele estudo mais tradicional mesmo. Agora em direito a regra de ouro é uma só, letra da lei. É impressionante. Praticamente 95% das questões são cópia do texto da lei que está no edital. Pode esquecer doutrina, jurisprudência, isso quase não cai. O segredo aqui é um só: sentar e memorizar o texto seco. Não tem atalho. Em raciocínio lógico e informática. Olha, aqui não tem grande mistério não. As questões são bem pé no chão,
testam os conceitos mais básicos e aquele conhecimento do dia a dia, sabe? Tipo, o básico de sistemas operacionais, de pacote Office, nada muito mirabolante, sem grandes complicações. Ok, a gente já dissecou a banca inteira. Agora vem a pergunta de $1 milhão. Com tudo isso em mãos, qual é a melhor estratégia para se preparar e garantir essa vaga? A estratégia vencedora tem 4 passos bem simples. Passo 1. Devorar a lei seca. Sério, dedicar um bom tempo para isso não é negociável. Passo 2. Focar na gramática tradicional. É o que mais cai em português, então tem que estar na ponta da língua. Passo 3. Fazer muitas, mas muitas provas antigas. Se familiarizar com o estilo das questões é a maior vantagem. E passo 4. Buscar a perfeição. Com a nota de corte lá no alto, toda a questão faz uma diferença gigantesca. No fim das contas, quando a gente entende esse manual, esse jeito de a banca funcionar, o Instituto AOCP deixa de ser aquele monstro desconhecido, sabe? Ele se transforma num desafio previsível. E um desafio previsível é um desafio que pode ser vencido com a estratégia certa. E agora, com todo esse mapa da Mini Mãos, fica a pergunta. Tá na hora de colocar tudo isso em prática e testar de verdade o conhecimento? E para quem quer partir para ação e realmente treinar com provas antigas do Instituto AOCP para dominar esse perfil na prática, a dica é a seguinte: é só chamar a Foca na Vaga lá no WhatsApp. O link para falar com ele está aqui na descrição, beleza? Agora é com vocês, bons estudos!